Fala pessoas, welcome to, bem-vindos ou welcome to de volta. Me mandaram um vídeo aqui pra reagir de uma jornalista falando sobre pessoas que colecionam e jogam videogames, tá? Eu vou assistir o vídeo aqui com vocês e a gente vai falar sobre ele, tá? Só que assim, tem um detalhe que eu preciso avisar. Esse vídeo, ele é um recorte, tá? De um programa que foi usado pra uma edição. Não dá pra eu falar exatamente do que a mulher falou, porque eu não vi o vídeo todo. Eu até procurei o vídeo completo pra assistir, pra ver, pra ter uma opinião, mas não consegui achar. Não sei qual programa, de onde vem. Eu sei o nome do programa, mas não sei qual deles é, né? Mas eu vou ver o trecho e eu vou falar sobre o trecho. Lembrando que não tem como eu falar exatamente sobre isso pegando um trecho fora de contexto, tá? Porque a grande pegada da internet, a grande treta da internet pra gente falar das coisas, é que a maioria das coisas que se fala ou que se comenta são coisas fora de contexto, né? Então, por exemplo, esse vídeo aqui, se vocês assistirem só o começo, vocês vão entenderem uma coisa. Se vocês assistirem o meio, outra coisa. Se vocês ficarem até o fim, vocês vão entender outra coisa. Até porque, geralmente, a parada é um raciocínio que vai do início ao fim do conteúdo, tá? Então eu vou falar só baseado naquilo que eu entender aqui, do que ela falar que eu entendi mais ou menos alguma coisa, e eu vou levar para um ponto de vista do que eu consigo enxergar em cima disso. Eu vou tentar dar uma interpretação, tá? Legal que vocês pediram minha opinião, isso, eu agradeço pra caramba, valeu demais. Então, ó, vocês gostam de ouvir o que eu falo? Ajuda aí, né? Ajuda aí a gente continuar falando, se inscreve no canal, ativa as notificações e deixa o seu like, tá? Vou botar aqui pra tocar, eu não vou deixar talvez todo, eu vou deixar só a parte que a mulher estiver falando, depois eu tiro e a gente prossegue, beleza? Então, let's bora. Vale pra homens e mulheres. Vale para homens que entram em ondas de colecionar na fase adulta bonequinhos e joguinhos de celular. Para homens que entram em ondas de colecionar na fase adulta bonequinhos e joguinhos de celular e videogame, que passam horas na frente da televisão, e vale. Como a gente está sendo influenciado por essas ondas? Precisamos falar de saúde mental. A parte toda aí na tela, né? Créditos ao autor também, mas eu só tô usando aqui de exemplo, tá? Não tô nem contra nem a favor da edição, porque a edição é de boa, sempre que é divertido dá pra te dar uma risada em cima disso, tá? Mas vamos lá, o que eu entendi dessa parada, tá? Eu acho que primeiro os erros e aí julgando só o trecho, tá? Não tô falando de um modo geral, mas no trecho em si. O que eu acho que é o erro do trecho? Porque dá a entender que tá generalizando todo mundo. Tipo, então qualquer pessoa que gosta de jogar, que gosta de colecionar, que gosta de qualquer tipo de hobby mais dele, ela tá errada, né? E que as pessoas envolvidas com isso, elas possam estar com um problema de saúde mental. Esse é um grande erro que acontece quando você tem uma grande mídia, imprensa especializada ou alguém de fora falando disso. Geralmente a galera não faz pesquisa, não entende o mercado, não entende o que aquilo significa, não entende do que tá falando, né? Eles não vão a fundo para poder explicar ou informar a galera sobre o tema. A gente viu isso no último vídeo, né? Que eu fiz aqui o react lá da treta da mãe da colecionadora por causa da estátua do Gavião Arqueiro. Cara, vocês veem que a matéria que foi feita ali na Record tá completamente errada, mano. E ela tá errada por quê? Porque simplesmente quem fez a matéria, o produtor, jornalista, todo mundo ali não se preocupou em entender o mínimo daquele mercado para poder passar uma informação correta. Então eles passaram várias informações incorretas, foram atrás de gente que nem tinha noção, nem passaram toda a informação para as pessoas para dar opinião na rua e tal, e aí sai tipo essas lambanças que não tem nada a ver com nada e vira uma coisa muito mais de desinformação do que de informação, e em alguns casos até aumenta o preconceito, né? Então aqui pra mim, eu vi a repetição disso nesse trecho, tá? Ao mesmo tempo, eu entendi o que ela quis dizer, e eu vou falar pra vocês, olha o plot twist, tá? Eu concordo com o que ela disse, essa observação, mas calma, antes de você ficar putaço, eu vou dizer o porquê e talvez você concorde também. Aliás, eu acho que vocês também vão entender e vão achar que eu tenho razão. Ela falou a respeito da galera que gostam de colecionar os bonequinhos, passar horas na frente do videogame, não sei o que na fase adulta. Mas repara que no final ela fala como que nós somos influenciados por isso. Esse ponto de você falar assim, como nós somos impactados por isso, como que isso nos influencia, isso é uma pergunta interessante. Por quê? Porque assim, galera, não é... Ó, e eu tenho aqui os bonecos aqui, eu gosto de jogar e tudo mais, mas não é porque eu gosto de jogar que videogame é uma coisa 100% saudável, não é.
Pra muita gente, videogame é um problema. Não é porque eu gosto dos meus bonecos que boneco é 100% saudável. Não é. Pra isso aqui virar uma compulsão e a pessoa começar a gastar todo o dinheiro em cima disso, a pessoa não deixar de comprar coisa dentro de casa, né? Às vezes o cara trabalha, tem família, essas coisas, ele não deixar de prover pra família dele pra gastar nisso aqui, não é difícil, cara. Sabe? Eu sei que é uma coisa que às vezes a galera não pensa, acha que não tem nada a ver, mas isso aqui pode virar um vício, porque é uma parada que você gosta, é uma coisa que você faz e que te dá uma certa, digamos, dopamina, que nem você jogar videogame. Por que a gente fica horas e horas jogando videogame? Porque é muito maneiro jogar videogame, sabe? Você fica legal, uma dopamina muito louca, você fica ali, ó, pá, horas e horas. E se você não for ligeiro, você pode entrar no videogame de uma forma que a tua vida passa. E você fica lá só um adulto que joga joguinho e não faz mais nada. Isso acontece. Todas as pessoas que jogam videogame e todas as pessoas que colecionam bonecos são assim? Óbvio que não. Mas existe muita gente que cai nisso. Todas essas coisas que a gente tem, que a gente curte, são coisas que nós gostamos. É o nosso hobby. Mas a gente não pode esquecer que a gente vive num mundo que não foi feito para nossa felicidade. Se você tá pensando que o mundo é feito pra você ser feliz, bonito, campos verdejantes, você tá muito enganado. Tudo que a gente gosta vira negócio, né? Tudo que você tem como hobby, que você tem como distração, que você tem como descanso, pra você é legal, mas na visão de outras pessoas é negócio. Onde os caras enchem o rabo de grana todos os dias. Os bonecos é a mesma coisa. Pra gente é uma parada que a gente gosta. A gente tem aqui, porra, eu olho isso aqui e eu falo, cara, que negócio legal, bonito, me divirto. Eu acho legal ficar mexendo, trocando as peças, mudando de posição. Mas pra quem produz isso aqui é uma indústria multimilionária. Inclusive, eu vou falar uma coisa pra vocês, galera. Eu vou falar pra vocês porque eu trabalho na parte de comunicação com empresas, tá? Tem muito dono de academia, por exemplo, que o cara não gosta de treinar. Mas o cara tem uma visão de negócios, onde ele entendeu o mercado, ele entendeu as pessoas que frequentam a academia e ele montou uma academia. Tem cara que não entende, pode não entender de boneco assim, não digo entender, mas não ser um colecionador. Mas ele pode ser um cara que tem recurso, ele pode ser um cara que tem visão de mercado e entende de pessoas. Ele pode montar um negócio, montar uma fábrica, uma loja, qualquer coisa e se dar muito bem. Por que eu tô falando isso? Pra gente entender que além de paixão, né, pra nós é paixão, aquilo que pra nós é paixão na verdade, pra outros é um negócio. Enquanto há um negócio, o que a repórter falou, a Adriana Araújo falou, faz muito sentido, porque a partir do momento que algo se torna um negócio, cara, muda completamente o objetivo de existência para quem produz e a forma com que isso vai ser apresentado pra gente, né? Então, por exemplo, videogame, e aí a galera que joga de mais tempo atrás e que veio até hoje sabe do que eu tô falando. Videogame mudou muito o que era de antes pro que é hoje. Sempre a galera ganhou dinheiro, sempre foi negócio, sempre foi capitalismo, mas hoje a gente chegou num ponto, cara, que a galera do mundo dos games, eles estão fazendo de tudo pra arrancar dinheiro da gente com coisa que não vale a pena. Vocês sabem disso, é só olhar Nintendo Switch, é só olhar o mercado PS5, olhar o que acontece com Microsoft, com todas as empresas, a gente não precisa ir longe. O que tá acontecendo no mercado de games? Vocês acham que isso aí realmente é só pelo público? Ou vocês acham que tá rolando umas paradas aí meio estranhas que os caras tá querendo ganhar mais dinheiro do que geralmente eles ganhariam e botando no do consumidor? Ou será que um Switch por mais de 4,5 é normal? A gente pega no nosso próprio negócio de boneco, Marvel Legends. Cara, o Homem-Aranha, um boneco, um brinquedo do Homem-Aranha, tá saindo por mais de R$500. Você entendeu? A gente chegou nesse ponto. E isso é normal? O Hulk tá por mais de 600. É absurdo, cara. A gente tá falando de um brinquedo Marvel Legends de 500 e 600 reais. É absurdo. Só que aí eu sei que você acha um absurdo. Só que aí eu vou te perguntar uma coisa, cara. Como que eu pego uma parada que é absurda e faço as pessoas comprar? Responde pra mim. Tanto no mercado de boneco, game, cinema, você sabe qual é a resposta? Sim. É através de marketing, é através de publicidade, é através de influenciador, que muitas vezes, e a maioria das vezes hoje em dia, e eu falo isso sem nenhum problema, não vão te falar a verdade. Vou fazer uma pergunta bem simples, você que é do mundo dos bonecos, quantas pessoas você viu falando a respeito do preço do Marvel Legends?
Porque no mercado de games, por mais que, por exemplo, eu vi o David Jones falando do link, fazendo propaganda do link dele da Amazon pra galera poder comprar lá o Nintendo Switch. Mas eu também vi vídeo do David Jones onde ele mesmo disse que ele não compraria um Nintendo Switch se esse não fosse o trabalho dele. E aí você fala, porra, mas o cara assumiu de um lado, do outro ele passa o link? Sim, porque ele sabe que vai ter gente que vai comprar um Nintendo Switch. Ele sabe que tem gente que tem dinheiro, ele sabe que tem gente que bota grana nisso e não tá nem aí pro preço. Ele sabe. Só que ao mesmo tempo, isso não deixa dele, não exime, não deixa ele de falar aquilo que ele realmente pensa a respeito da parada, entendeu? Então ele realmente chega e fala, dá a opinião dele. Vocês veem isso no mundo do colecionismo? Vocês veem essa parada? Claro que isso tem vários fatores, tem a ver com como o mercado foi desenhado. Eu sempre falo aqui que eu bato palma da forma que as empresas e lojas e todo mundo, eles conseguiram sufocar o mercado de forma que praticamente ninguém que cria conteúdo sobre isso vai falar o que pensa, porque não compensa, né? Afinal, quase todo mundo tem cupom de desconto, e aí você vai ficar falando o que você pensa de um Marvel Legends, Homem-Aranha e Hulk, sendo que na real você tem que fazer a propaganda do seu cupom de desconto, entendeu? Não tô falando que quem tem o cupom de desconto e não fala tá errado, não é isso. Por quê? Porque todo mundo é empregado do mercado. Então o que eu tô falando aqui é a respeito do mercado, de como as coisas são montadas e entregues pra gente. Então você hoje que é gamer, você que é colecionador, você que gosta de quadrinhos, de cinema, fala real pra mim, o que as empresas estão te entregando realmente tem a ver com você, tem a ver com o seu hobby? Ou você sente que na maior parte do tempo a galera tá tentando te enrolar e te passar pra trás? Porque eu não sinto mais que tá conectado comigo na questão do hobby. Eu sinceramente não sinto. Eu não vejo ninguém preocupado, e óbvio que eu não tô aqui, tipo, falando, ai, mas é porque tem que me dar as coisas bonitas, mastigadas. Eu já comecei falando, cara, é mercado. Eu tenho consciência que é mercado. Mas existem níveis, existem formas de você fazer. A empresa vai lucrar, a empresa vai tirar dinheiro, eu sei disso, mas aquilo que eu tô falando passou do limite pra vocês ou não? Entendeu? E aí eu entro na parada que a jornalista ela fala. Como que isso tá sendo demonstrado pra gente? Como que isso tá sendo entregue? Sabe por quê? Porque dependendo da forma que eles apresentem isso pra gente, quando você é um cara que coleciona e você fica com muita vontade de comprar boneco, você pode desenvolver um quadro de ansiedade, sim. Pode. É culpa do boneco? Não. Mas assim, hoje, eu não sei se vocês chegaram a ver, mas hoje os níveis de ansiedade que tem das pessoas são os mais altos. A galera hoje tá sofrendo de ansiedade pra cacete. É culpa das pessoas? Não é. É porque hoje a gente tá vivendo num mundo onde eles estão criando um estilo de vida tão alto e tão inalcançável, e isso principalmente por causa de rede social, que as pessoas elas estão correndo atrás de algo que elas nunca vão ter. É tanto bombardeio que jogam em cima da gente, que o cara, às vezes, ele é atingido por aquilo. E ele se ferra, ele se perde. Aí vem a ansiedade, tem muita gente que vai pra depressão, que são sim problemas de saúde mental. E aí você pode falar, mas o cara é trouxa pra cair nessa. Mas eu pergunto, você gamer, você não fica ansioso quando anuncia um jogo também? A indústria não consegue mexer com você, às vezes, de um nível que depois você para e pensa, caramba, mano, por que eu fiz essa pré-venda? Eu deveria ter esperado. Você que é o cara que compra boneco, você nunca comprou nada que você se arrependeu? Você nunca comprou nada porque basicamente você olhou e falou assim, caralho, eu tenho que ter isso antes que suma. E depois você falou, cara, eu não precisava disso. Entendeu? Muito do que a gente vive é sim influência do exterior. Por quê? Porque a propaganda e a publicidade, ele não age na parte consciente do nosso cérebro. Ele age na parte subconsciente. Você, eu, todo mundo, a gente absorve coisas sem perceber que a gente está absorvendo. Todos os dias nós somos bombardeados por muitas coisas com o único objetivo de fazer a gente comprar e consumir. Você parou pra pensar que o preço do Homem-Aranha e do Hulk Marvel Legends é absurdo e eu chego a dizer aqui até inaceitável? Você chegou a receber conteúdos que eu não tô dizendo que é contra ou a favor, mas que te levem à reflexão disso?
Ou todo o conteúdo que você recebeu foi o conteúdo de olha que legal, agora o Marvel Legends tá nas lojas, olha que legal, agora tá vindo por uma outra importadora, olha que legal, parceria com a Iron. O que você recebeu? Você recebeu o conteúdo que te fez pensar ou você recebeu um conteúdo que te fez comprar? Porque nesse sentido, será que o que ela tá falando a respeito da parte de como isso é exposto pra gente não faz sentido? Entendeu? Eu discordo da forma com que ela disse, no trecho, mas não dá pra negar que essas coisas relacionadas ao nosso hobby, colecionismo, videogame, cinema, quadrinhos, desenho, série, a gente tem que pensar e observar muito o que está sendo dito pra gente, porque essas coisas não estão levando só o nosso dinheiro, muitas vezes elas estão levando o nosso tempo. E sim, dependendo da forma que você absorve as coisas, você pode ter ansiedade, você pode ter problema financeiro, você pode ter dívida, né? Você já comprou um boneco no cartão? Você sabia que o cartão de crédito é um dos principais motivos da dívida do brasileiro e da entrada do SPC? Você já pensou que cada vez que você passa o seu cartão de crédito em vezes para comprar um boneco, você tá fazendo um empréstimo e correndo o risco de amanhã ou depois acontecer uma nova pandemia, tudo fechar de uma vez, você ficar sem emprego e não poder pagar? Nossa, Geeks, que ideia absurda, né? É absurdo. Mas não foi o que aconteceu em 2018? Então o que a gente está recebendo? A gente está recebendo hoje, quando a gente fala de game e boneco, que é o que está no vídeo aqui, a gente está recebendo coisas pra gente refletir sobre o tema ou coisas pra gente unicamente consumir sobre o tema. Não tô contra nem a favor, tá? Mas é uma coisa que eu pensei, vocês falaram, o que você acha do vídeo? Aí, obviamente, eu assisti, comecei a pensar, porque eu não vou chegar aqui e falar, eu sou contra só porque eu faço conteúdo disso. Não, eu sempre penso e eu trago as minhas ideias. E a minha ideia é essa. E eu gosto de pensar assim, de pensar às vezes fora da caixa e pensar por outros lados. Até pra quê? Pra que eu tenha mais noção e lucidez daquilo que eu curta e possa ficar mais tempo dentro do meu hobby consumindo ele de forma saudável. Eu acho que identificar os pontos fracos daquilo que a gente curte é a coisa primordial pra gente conseguir acabar com eles e aproveitar muito melhor o nosso hobby, que seja um game, um quadrinho, um boneco, um filme, uma série. É uma coisa que, relaxa a gente, ajuda, é uma coisa que deixa a gente na atividade, é o nosso momento, que pode sim ajudar muito no nosso dia a dia, principalmente depois de um dia de estresse, tá? Mas, pensa bem, como que isso tá sendo mostrado pra você? Reflexão ou só consumo? Pensa nessa parada. Não esquece aí de se inscrever no canal, deixar o seu like, deixar o seu comentário. Quero saber muito a respeito do que você pensa disso. Não é pra falar contra ou a favor, mas quero saber muito o que você refletiu a respeito disso, do ponto de vista. E até o próximo vídeo. É nóis!